Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu sou psicóloga e eu acredito que compartilhar aprendizados nos inspira. E hoje eu trouxe aqui para você um formato bem diferente do que eu tô acostumada a fazer, que é aqui, ó, do lado. Como você pode ver, esse vai começar o nosso mapa mental. E eu pretendo trabalhar ele tanto no mês de março, abril e daí para frente, pra gente começar a ter um compilado aí de informações. Ainda não decidi como é que vai funcionar, mas eu acho que é uma proposta bem interessante começar a conversar com vocês um pouco diferente. Até porque eu acho que fica um pouco mais didático para poder tentar entender as coisas. Eu costumo usar mapa mental para quando eu preciso lidar com vários tipos de informações a respeito de um mesmo assunto. E também, na verdade, o mapa mental ele é um modo de estudar, ele é um modelo de estudo. Se você ainda não conhece, dá para pesquisar, vai achar muito conteúdo que é incrível e sensacional. Bem, mas só pra gente continuar, roda a vinheta. Rodou a vinheta? Então hoje a gente vai conversar sobre Papo do Trânsito, avaliação e mobilidade, que é a minha formação em perita e avaliadora psicológica dentro do contexto do trânsito. Hoje a gente fala tanto avaliação psicológica quanto perito, depende do local que você estiver. A gente já conversou sobre isso num outro momento. Se você não entender muito bem, passa lá no meu outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, tá ok? E dentro disso, então, eu queria conversar, porque dentro da formação do psicólogo especialista em psicologia do trânsito, que hoje a gente também está começando a evoluir a nossa formação para a psicologia do tráfego, porque é como a gente precisa entender a questão da mobilidade e assim por diante. Então, vocês podem ver que mesmo eu trabalhando com avaliação, eu comento uma coisa ou outra, mas eu não coloco meu foco totalmente nisso, porque o meu desejo maior é sempre estar podendo contribuir com a sua formação de condutor. E essa não é uma formação pontual, essa é uma formação da vida inteira, porque você precisa entender que conforme vai passando os anos, você tanto vai adquirindo uma experiência física, motora, você adquire também experiências da vida, como paciência, empatia, outras coisas assim por diante. Mas eu acho que a gente pode conversar sobre isso num outro momento, que vai ficar bem mais legal também. A proposta hoje é a gente conversar aqui, ó. Trânsito é grupo? Porque talvez você tenha visto o meu outro vídeo, se não viu, eu já vou deixar aqui também, para que a gente possa entender um pouquinho de que a minha formação ela vem na questão de dinâmicas de grupos pela SBDG. Bem, então pensando nisso, a minha proposta lá foi sobre conflitos, mas eu sempre trabalhei a coletividade dentro do trânsito e hoje eu queria compartilhar um pouquinho com vocês desse mapa mental. Tá ok? Depois me conta o que vocês estão achando dessa proposta de trabalho desse jeito e se vai fazer sentido para você, tá ok? Então vamos pensar juntos aqui. A minha primeira pergunta é: trânsito é grupos? Sim. Nosso primeiro ponto central é essa. Ah, mas você tá falando uma coisa muito óbvia, Vanessa. Sim, às vezes a gente precisa falar o óbvio também. O óbvio precisa ser dito. Mas por que eu preciso dizer isso? Porque ele se contém de regras, normas, tanto as regras sociais estipuladas sem uma regra escrita, entende? Quando a gente fala para um caminhoneiro, por exemplo, é muito comum ele relatar que quando ele está dirigindo, ele dá um pisca para a direita ou então para a esquerda, geralmente para a direita, né? Informando para o motorista lá de trás que ele pode passar. Isso não é uma regra que está escrita no Código de Trânsito Brasileiro. E na verdade eu nem sei dizer se isso é permitido. Mas ele está tentando ajudar ali o outro condutor que está atrás dele que talvez tenha um pouco mais de dificuldade. É uma regra social. Então, quando a gente começa a falar do trânsito, a gente também precisa se ater que tem algumas regras que são diferentes. Uma buzinadinha bem curta, às vezes ela é um cumprimento, oh, olha só, eu tô por aqui, um amigo para outro, porque não deixa de ser um contexto social. Eu posso acabar encontrando pessoas da minha convivência ali, como eu também posso acabar passando por pessoas que eu nunca vi na vida. E essa é a parte mais interessante do trânsito.
nunca você vai conseguir repetir uma mesma situação dentro do trânsito. Essa é a parte mais rica. Seja se a gente considerar somente o indivíduo, se a gente considerar somente a via, se a gente considerar somente o clima, o tempo, enfim, nunca você vai conseguir repetir a mesma ideia. Então, como é que a gente controla isso? Pelas regras e leis da justiça dentro do CTB. Justamente isso.